Olá, meu nome é Marcos Vitor Lobo Guerra. Faço parte do grupo de Biossíntese de Carboidrato em Plantas, que será o tema debatido nesse seminário. Os componentes do meu grupo são Clara Nunes, Manuela Pinheiro, eu que vos falo, Marcos Vitor, Matheus de Souza, Mayra Almeida, Ramon Torres, Rayana Leôncio e Ronald Viana. O trabalho ele foi dividido em 6 tópicos principais, sendo eles a introdução, síntese, uma breve introdução, seguido pela síntese fotossintética de carboidratos, fotorrespiração em via C4 e CAM, biossíntese de amido sacarose, síntese de polissacarídeos da parede celular, integração de metabolismo de carboidratos na célula. Para iniciar, eu gostaria de falar que nosso trabalho ele vai ser essencial para a gente entender como a planta ela vai sustentar a própria vida, que é um dos fatores principais para a sustentação da vida da planta vai ser a biossíntese de carboidratos. É bom ressaltar que o metabolismo das plantas ele vai ser composto por por dois grandes processos, que serão eles o metabolismo e o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo ele vai ser caracterizado pela decomposição de materiais orgânicos para liberação de energia. Já o anabolismo ele vai ser a transformação dessa energia para constituir moléculas essenciais para a vida. É, Também a planta, ela, como a gente sabe, ela está fixa ao solo, ou seja, ela está à mercê de fatores ambientais, como por exemplo chuva, calor, umidade, etc. Além de também a falta de nutrientes, e também a questão da excesso ou falta de água. Então, ela precisa ter um metabolismo muito flexível e adaptável. É, Muito flexível e adaptável. Também como segue aqui, ela vai adquirir sua energia através da conversão de CO2, que é uma capacidade que a planta tem de transformar CO2, que é um composto inorgânico, em compostos orgânicos. Além de também das plantas um metabolismo altamente adaptado, que pelo seu fator adaptado à sua condição, né, que é a condição autotrófica. Então, serão temas que serão abordados mais à frente pelo restante dos grupos. E agora eu vou passar a palavra para Ronald Viana. Bom dia, pessoal. Dando continuidade à apresentação dos nossos seminários, falarei agora sobre a síntese fotossintética de carboidratos. Plantas e alguns micro-organismos fotossintéticos podem sintetizar carboidratos a partir de CO2 e água. Vamos ver agora como é que eles fazem esse processo, beleza? Bom, as plantas verdes ou clorófitas possuem organelas chamadas de cloroplastos. Essas organelas elas possuem enzimas que catalisam a conversão de CO2 em compostos orgânicos, fazendo a assimilação de CO2. Essa assimilação ela é realizada por uma via cíclica, e essa via cíclica ela é chamada de ciclo de Calvin, ou com um nome um pouco mais descritivo, é chamado de ciclo de redução fotossintética do carbono. Beleza? Bom, então aqui a gente tem o cloroplasto, né, com as suas estruturas aqui, o seu estroma, lembrando que pela teoria da endossimbiose, o cloroplasto era um outro organismo que passou por que foi englobado por uma célula, né, assim como a mitocôndria, então ele também é uma organela de dupla camada. O ciclo de Calvin ele é dividido em três etapas, sendo elas a fixação, opa, deixa eu ligar aqui o laser, sendo elas a fixação de CO2 em 3-fosfoglicerato, a redução do 3-fosfoglicerato a gliceraldeído 3-fosfato e a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato a partir de triose fosfato, porque essa ribulose 1,5-bifosfato é o que inicia todo esse ciclo, né? Então, quando chega lá no final, a gente tem que regenerar ela para que o ciclo continue sempre acontecendo, né? Da mesma maneira que ocorre lá no ciclo de Krebs. Esse ciclo ele não pode parar. Aqui a gente tem o Melvin Calvin, né, que é o cientista que descobriu o ciclo de Calvin, né, e aqui a gente tem o ciclo de Calvin de fato, né, sendo aqui o primeiro estágio dele, que é a de fixação de CO2 em 3-fosfoglicerato. É, Esse negócio ele começa quando o CO2 atmosférico ele é capturado e ele é unido aqui à ribulose 1,5-bifosfato.
Essa união, essa ligação entre elas, ela é catalisada pela ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, ou simplesmente rubisco. Bom, as plantas que têm esse composto 3-fosfoglicerado, elas são chamadas de plantas C3 e são a maioria das espécies cultivadas, né? Como o feijão, a soja, todas são plantas C3. É, a, o rubisco é uma enzima muito grande, uma molécula muito complexa, né? A gente pôde ver naquela aula prática que a gente teve com o professor que a rubisco ela é uma enzima formada por 8 subunidades grandes, sendo cada uma dessas 8 subunidades grandes formada por 8 subunidades menores. Bom, a outra fase, o segundo estágio do ciclo de Calvin, seria a redução, né? Onde a 3-fosfoglicerato sinase estromal, ela transforma o 3-fosfoglicerato, adicionando a ele um fosforil, né, que vem aqui do ATP, e com isso formando o 1,3 bifosfoglicerato. Em seguida, o NADPH ele doa elétrons, né, produzindo o gliceral 3-fosfato. E essa reação ela é catalisada pela isoenzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Beleza? Tá aqui o nome dessa isoenzima. Hum. É, a primeira reação na assimilação, como eu citei anteriormente, ela consome a ribulose 1,5-bifosfato. E para que esse ciclo continue sempre girando, né, para que ele continue sempre acontecendo, todas essas reações tão importantes para a vida vegetal, essa 1,5, essa ribulose 1,5-bifosfato, ela precisa ser regenerada para que o ciclo recomece, né? E toda essa regeneração, ela é explicitada aqui pela figura 7, né? Todo esse ciclo complexo aqui que ela tem para ser regenerada. No ciclo de Calvin, qual que é o nosso saldo? Bom, para cada 3 CO2 consumidos, produz-se um gliceraldeído 3-fosfato. E durante esse processo, consome-se 9 ATPs, né, 6 aqui e 3 aqui, e 6 NADPH. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Ramon, e ele vai falar um pouco mais sobre esse nosso assunto. Bom dia, eu me chamo Ramon e eu vou dar continuidade falando sobre a fotorrespiração e as vias C4 e CAM. Bom, para dar início, eu vou explicar aqui para vocês o que seria mais ou menos essa fotorrespiração, que é um processo metabólico das plantas que está envolvido diretamente com a enzima rubisco, que meu colega já explicou anteriormente. Bom, essa enzima ela faz dois processos basicamente, que é a carboxilase e a oxigenase. Na carboxilase, ela vai se ligar a um dióxido de carbono, enquanto na oxigenase, ela vai se ligar a um oxigênio, que é o que acontece, o oxigênio, que ela se liga ao oxigênio durante a fotorrespiração. Bom, ao invés, isso acontece por conta que em altas temperaturas as plantas elas vão fechar os seus estômatas e vai diminuir a quantidade de dióxido de carbono nas plantas, aumentando a concentração de oxigênio. E a rubisco, que tem afinidade tanto por dióxido de carbono como por oxigênio, vai acabar de 3 a 4 ciclos ali de Calvin, ela vai acabar se ligando com o oxigênio. Isso vai fazer com que a planta, ao invés de produzir as duas moléculas de 3-fosfoglicerato, ela produz apenas uma molécula de 3-fosfoglicerato e, eh, e uma molécula de 2-fosfoglicerato, fosfoglicolato, desculpa. Que é o que está representado aqui no esquema, que é onde tem uma ribulose, 1,5 bifosfato, onde ela vai formar o enediol, quando ela se ligar ali diretamente com o oxigênio, como está mostrado aqui,
e aí ela vai gerar essas duas moléculas, uma do 3-fosfoglicerol, glicerato, e a 2-fosfoglicolato. Para essa enzima aqui, essa molécula de 2-fosfoglicolato, ela é inútil na planta. Então, a planta ela meio que vai começar um processo de tentar recuperar isso aqui, reciclar, mexer essa planta. Então, essa via de resgate do fosfoglicolato, ela vai começar aqui na ribulose 1,5-bifosfato, onde ela vai se ligar com esse oxigênio, depois passando, e aí vai liberar esses dois produtos, que é o 3-fosfoglicolato, que vai continuar no ciclo de Calvin, e o 2-fosfoglicolato, onde a planta vai começar a tentar resgatar esse fosfoglicolato. Aqui ela vai envolver essas estruturas, que é o estômago do cloroplasto, o peroxisoma e a mitocôndria. Bom, ainda aqui no cloroplasto, esse fosfoglicolato ele vai sofrer uma reação se transformando em glicolato. Esse glicolato ele vai passar para o peroxisoma e aí ele vai sofrer outra reação de ácidos e aí ele vai se tornar um glioxilato. Esse glioxilato também vai sofrer reações, uma transaminação aqui, formando a glicina. A glicina, quando ela for passar para a mitocôndria, ela vai sofrer uma descarboxilação oxidativa pelo complexo de glicina descarboxilase. Isso vai fazer com que esse NAD ele se reduza para NADH, liberando esse CO2, que é o dióxido de carbono, e liberando esse nitrato, formando uma serina. Essa serina, ela vai continuar aqui o processo todo, passando novamente pelo peroxeno, formando um hidróxido piruvato, que vai se tornar posteriormente um glicerato e assim chegar a se transformar em 3-fosfoglicerato usando ATP, reduzindo em ADP. Como vocês puderam perceber, é um processo muito longo que vai gastar muito ATP, vai gastar NAD+, e ainda vai liberar esse dióxido de carbono que estava posteriormente fixado. Então, ele é meio que um processo que vai gastar muita energia da planta e é desfavorável. São as plantas C3 que fazem isso. Aqui temos as vias de resgate do fosfoglicolato, mostrando um pouco do sistema da glicina descarboxilase, que é o processo onde ela vai pegar ali o NAD e transformar em NADPH. E posteriormente liberar o dióxido de carbono e o nitrato. Aqui temos as plantas C4. O que seriam essas plantas C4? São plantas que, através da evolução, elas evoluíram para que possam minimizar essa produção de fotorrespiração. O que acontece? Ela dividiu aqui em duas células para que ficasse a célula do mesófilo e a célula da bainha. Na célula do mesófilo, vai ter aqui primeiro esse hidróxido de carbono. Ele, quando ele entrar aqui na célula, ele não vai entrar em contato direto com o ciclo de Calvin. Ele vai entrar em contato com o PEP-carboxilase, que é uma molécula que tem 3 carbonos, e ao entrar em contato com o hidróxido de carbono, vai formar 4 moléculas de carbono, que vai ser o oxalacetato. Esse oxalacetato, ele vai sofrer uma reação de NADPH, redução para NADP, que vai formar o malato. Esse malato vai entrar aqui na outra célula da bainha vascular, onde esse malato vai sofrer uma reação de NADP para NADPH, liberando esse dióxido de carbono aqui para o ciclo de Calvin, e o que sobrar vai se converter em piruvato, voltando aqui novamente para a célula do mesofilo, que vai sofrer outra reação de ATP para AMP, que vai formar novamente o PEP. Aqui são plantas como o milho, o sorgo e a cana-de-açúcar que fazem esse processo para minimizar
fotorrespiração. E temos também outra espécie, temos outros tipos de plantas que também tentam driblar meio que essa fotorrespiração, que são as plantas CAN, que é o metabolismo ácido das crasuláceas. As crasuláceas que foram as primeiras plantas que foi descoberto esse mecanismo. Aqui nas crasuláceas é bem parecido com as plantas C4. A única diferença é que vai ocorrer durante o dia e à noite. À noite, essas plantas elas vão fechar os seus estômatos para impedir, elas vão abrir, quer dizer, desculpa, à noite elas abrem seus estômatos para a entrada de dióxido de carbono, por conta que a temperatura é mais fria, é mais úmido, então vai diminuir a perca de água. Então, esse dióxido de carbono ele vai entrar aqui, se ligar com a pep-carboxilase, se transformando na oxalacetato e posteriormente no malato. Só que esse malato, ao invés dele continuar o processo rapidamente, continuamente, ele vai ser armazenado em vacúolos, vai ficar armazenado até quando chegar o dia. Quando chegar o dia, os estômatos desta planta eles vão ser fechados e com os estômatos fechados, aí vai se abrir aqui a passagem para o ácido málico, que é armazenado no vacúolo, passar aqui. E esse malato ele vai liberar o dióxido de carbono e o que sobrar vai se converter em piruvato, voltando novamente aqui para ou coisa para formar os carboidratos. Os carboidratos armazenados vão sofrer outra reação até formarem os PEP novamente para continuar a nossa circulação aqui. E esse dióxido de carbono vai entrar aqui no ciclo de Calc, fazendo suas reações, produzindo os seus açúcares, como a glicose. Agora eu vou dar continuidade, eu vou passar a minha palavra para a minha colega Manu. Bom dia, eu sou a Manuela e eu vou falar sobre a biossíntese de amido e sacarose. Bom, durante a fotossíntese, sobre muita incidência solar, as folhas das vegetais produzem mais carboidratos do que elas realmente precisam para a geração de energia e para a síntese de seus precursores. Esse excesso ele vai ser transformado em sacarose e vai ser enviado para outras partes da planta. O amido, ele é produzido no citoplasma não, perdão, ele é produzido no cloroplasto e a sacarose fora do cloroplasto, ela é produzida no citosol. O amido, ele é um polímero de D-glicose com uma ligação alfa 1,4 e ele também é uma molécula pesada. O amido que precisar ser armazenado por menos tempo, ele vai ficar no cloroplasto. E aquele que precisar de mais tempo de armazenamento, ele vai ser sintetizado nos amiloplastos em partes da planta que não são fotossintetizantes, como, por exemplo, as raízes. O mecanismo da síntese de ativação da glicose na síntese do amido vai ocorrer da seguinte maneira. A gente tem uma ADP glicose, que nada mais é do que a condensação de uma glicose, um fosfato e um ATP, que vai ocorrer em uma reação essencialmente irreversível, graças à presença de pirofosfatose inorgânico nos plastídeos. Bom, o amido, a amidossintase, vai usar essa molécula para acrescentar glicose ao amido, sempre na extremidade não redutora. E enquanto a amilose ela é linear, a amilopectina ela é ramificada e ela é ramificada com uma ligação 1,6 criada por uma enzima do cloroplasto. Já na síntese da sacarose, a gente tem aqui a síntese da sacarose tem um produto que é o dihidroxiacetona, se eu não me engano, dihidroxiacetona, é isso. E ele vem lá do ciclo de Calvin. A partir disso, a gente tem aqui a síntese ocorre de uma molécula de UDP-glicose, não mais de ADP-glicose, e uma de frutose 6-fosfato. Pela ação da sacarose 6-fosfato síntese, a gente vai ter a remoção aqui de um grupo de nucleotídeos, CUDP, deixando somente aqui os açúcares.
Então, a gente vai ter aqui ainda uma ligação glicosídica e formando uma cadeia de dois açúcares, ou seja, a partir daqui a gente tem uma sacarose. Agora eu passo a palavra para o Raionan. Bom dia, dando continuidade aqui à apresentação do seminário. Vou decorrer sobre a regulação da síntese de amido e sacarose. Vou fazer isso através dessa imagem aqui, né? Então, o que é que acontece? A gente primeiramente observa aqui no cursor, né, o cloroplasto. Aqui fora a gente tem o citosol da célula. E para acontecer essa regulação aí, a gente observa que existem dois processos, né? Referente a dois processos. São processos que envolvem luz e o escuro. Bom, o processo que envolve luz, a gente já tem uma breve que vai ser a fotossíntese, né? Então, a fotossíntese ativa, ela vai produzir o composto 3-fosfato glicerato e o dihidroxicetona, fosfato. Bom, aí o que acontece? Esse composto aqui dela, acompanhando o professor aqui, ele vai lá para PFK2, né, que vai ser a fosfotraquinose 2. Aí o que acontece? A gente observa aqui que esse xizinho está falando que ele vai parar de funcionar, esse PKF2 aqui. E, o que é e já que ele vai parar de funcionar, então ele não vai conseguir mais se transformar. A frutose 3,6-fosfato ela não vai conseguir se transformar em frutose 2,6-fosfato. E isso é ruim para a via da glicogênese, da gluconeogênese, porque ela também vai parar. Só que, em contrapartida, a gente observa aqui que, por conta da frutose 6-fosfato não conseguir se converter em frutose 2,6 fosfato, ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, o que é que acontece? Aqui em casa, ela isso daqui vai ser tudo limite para a formação de sacarose. Então, a gente tem uma prévia aqui, né, que quando for luz, a gente vai ter uma desvantagem relacionada à gluconeogênese e uma vantagem relacionada à sacarose. Agora, se tratando de luz, né, primeiro de luz, não, de escuro, a gente observa que o sol, né, que o composto que é produzido agora no escuro é o PI. Que seria esse PI? Esse PI aqui nada mais é do que o fosfato inorgânico. Aí acompanhando o cursor aqui, ó, ele vem para o triângulozinho verde. Então esse triângulozinho verde indica que ele está sendo que a PFK2 agora ela está sendo inibida, né? Ela tá de boa, tá legal, tá funcionando. E além dela funcionar, ela ainda vai melhorar essa conversão de frutose de sulfato para frutose 2,6-bisfosfato. Aí o que que acontece? Agora que a gente tem essa conversão sendo legal, tá de boa, o que é que vai acontecer? A via da gliconeogênese, ela vai melhorar, então ela vai voltar, ela vai funcionar, na verdade, né? E enquanto a sacarose não, porque se a frutose 6-fosfato está se transformando, então não tem para que ela virar sacarose, entendeu? E, e, e com isso a gente vai falar previamente aqui que quando a luz, né, tem uma desvantagem na questão da gliconeogênese e uma vantagem para a sacarose, mas já quando é escuro, a desvantagem fica para a sacarose e a vantagem para a gluconeogênese. É, agora falando aqui da questão das enzimas, a gente pega aqui a frutose do bicho e 2,6 fosfato, né? A gente vai lá para pessoal, a FB-Pase, né? FB-Pase 1, que é a enzima da frutase 1,6 fosfato, a gente observa que ela vai meio que inibir esse processo aqui, né? Fazendo com que a via pare e, ao mesmo tempo, né, ela aqui do outro lado, ela vai fazer com que o PP, PFK melhore por conta, por conta que ela travou esse canal da via e melhorou isso. Então, a gente observa que quando acontece essa melhora nesse lado da via, quem vai ter uma melhor vantagem é a glicólise. Dito isso, a gente
Então, para tipo, uma conclusão, então, ao mesmo tempo que a fructose 2,6 bifosfato ela controla ali a produção do seu próprio composto, ela ajuda a fazer a glicose, que é a via oposta, né? Essa via oposta aqui que eu estou mostrando no cursor. A gente tem a glicogênio subindo e tem a glicose descendo. Então, de maneira sucinta, né, entende-se que os compostos, tanto da luz, né, tanto o 3 fosfoglicerado e o de hidroxitona, fosfato, quanto o PI, que é o fosfato inorgânico, eles são de essencial, eles são muito essenciais aí para a questão da regulação do equilíbrio, da regulação, né? Então ele vai meio que equilibrar essa regulação. E é isso. Passo a palavra para Clara Nunes. Bom dia, me chamo Clara e, dando continuidade, falarei sobre a celulose vegetal, que é a síntese de polissacarídeos da parede celular. Temos aqui a celulose, que é a estrutura da celulose, né? Que, assim como o amido, também é composta por unidades de glicose e estão presentes na parede celular. Elas podem ser observadas com a microscopia eletrônica e elas estão nessas microfibrilas, como vocês podem ver na imagem, que é na parede celular vegetal. Veremos agora como ela é formada. Bom, temos aqui um esquema da membrana celular, um lado extracelular e um lado citozoico, que no caso o lado de fora e o lado de dentro da célula, e esse complexo da celulose sintase formando essa longa cadeia de celulose, como vocês podem ver na imagem. Podemos também ver aqui na etapa 1, temos a glicose ligada ao citosterol e se liga nesse complexo da sacarose sintase, onde a sacarose é convertida a frutose, liberando esse UDP-glicose. Então, um nucleotídeo ligado a um açúcar dá início a uma reação de polimerização. E também podemos ver que cada celulose sintase de uma roseta sintetiza uma longa cadeia. E as rosetas são essa exoses rosinha, como vocês podem ver na imagem, e cada ponta delas é composta por uma celulose sintase. Então, cada ponta dessas rosetas forma uma longa cadeia de celulose. E essas cadeias são gigantes, que elas acabam tendo até 1.500 unidades de glicose. E então, como que esses monômeros, como que eles vão se juntando a esse complexo para formar esses polímeros? Bom, é através do microtúbulo do córtex, que ele vai girando e ele atua como uma roda, né? Praticamente. E vai andando com esse complexo na membrana. E ele vai conseguindo juntar o monômero com o polímero, apenas com esse movimento. E por fim, as cadeias paralelas de celulose, elas cristalizam para formar uma fibrila. Então, essas cadeias são cristalizadas, formando essas longas cadeias de celulose, e essas cadeias de celulose servem para ajudar na estrutura da célula vegetal. Bom dia, me chamo Mairã Almeida. Agora vamos falar sobre a integração do metabolismo de carboidratos na célula vegetal. Dando continuidade à apresentação, vamos falar sobre um processo fundamental que ocorre durante a germinação das sementes. É a conversão de ácidos graxos armazenados em sacarose nas sementes em germinação. É essencial porque as sementes precisam gerar energia e construir moléculas até conseguir fazer fotossíntese. Na figura aqui, como podemos ver, a parte principal, na região laranja, representa o glioxissomo e a região azul representa a mitocôndria. No glioxissomos, o ácido graxo sofre beta-oxidação, gerando acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo do glioxilato, um ciclo especial das plantas que permite a conversão de acetil-CoA em malato e depois em oxaloacetato, sem liberar carbono como CO2. A conexão entre as organelas, o malato gerado no glioxissomo é transportado para a mitocôndria. Na mitocôndria, o malato
pode entrar no ciclo de Krebs, gerando energia, ou pode ser convertido em oxaloacetato, que sai para o citosol. Parte de final de conversão, a sacarose no citosol, os intermediários são transformados em glicose, em sacarose, que será transformado para a parte em crescimento do embrião. Esse mecanismo garante que a semente tenha açúcares prontas para seres usados como fonte de energia para a síntese de outros compostos. Agora eu vou passar a vez para meu colega Matheus. Bom dia, eu me chamo Matheus, dando continuidade aos assuntos, eu vou falar um pouco sobre as sementes germinadas, ou seja, eu vou falar sobre a conversão de ácidos gráficos armazenados em sacarose. Isso vai acontecer por meio da conversão de uma porção de glicerol, triglicerol, ou seja, que aqui podemos ver temos 3 glicerol, aí onde a enzima lipase vai fazer a quebra dessa cadeia, que vai gerar 3 ácidos gráficos, formando que vão ser oxidados no glioxissomos para gerar o acetil-CoA, ou seja, que esse acetil-CoA é o que vai dar energia à planta, né? Mas para formar o primeiro glicerol livre, para ele ir para a genogênese, ele precisa passar por um processo de fosforilação e oxidação. Para que esses processos, a enzima glicocerocinase, ela vai utilizar a quebra do ATP, que é a adenosina trisfosfato, se transformando em adenosina difosfato. Ou seja, esse fosfato aqui, esse fósforo que foi perdido na quebra do ATP, ele vai partir para esse glicerol. Ou seja, o resultado dessa reação, um glicerol mais um ATP, vai gerar um glicerol 3-fosfato mais ADP. Aí esse H que foi perdido aqui, ele vai se ligar na nossa terceira reação, que vai acontecer pela quebra que é a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase, ela vai quebrar essa enzima, e junto com esse Hzinho que voou para cá, ele vai se juntar ao NAD. Aí vai formar o NADH+, que vai dar resultado na soma dos produtos não, que vai, no final, o produto vai ser o dióxido de hidrocetona fosfato, que no glicerol, dos trigliceróis, é o oxidato de hidrocetonas. O oxidato, a diodrohidroxacetona fosfato, é o que entra na vila da glicogênese, da gliconeogênica, ou seja, é o que vai formar a glicose para a planta ter sua energia, que vai se somar na reação de triose de fosfato e miserose. Então, é isso. Esse conteúdo é muito importante, a biossíntese do carbono nas plantas, porque algumas plantas elas vão ter o seu corpo, deixa eu lembrar, do glicerol envolvido em um corpo lipídico. E essa quebra é importante para gerar energia nas plantas oleaginosas, que são as plantas de soja e girassóis, que têm sua reserva energética como principal o lipídio. E é isso. Aqui temos nossas referências bibliográficas, que é usado o Lenick. Muito obrigado pela sua atenção. Se você chegou aqui, deixe seu like, curta, compartilha. E não esqueça de deixar seu comentário caso haja alguma dúvida, caso você esteja em busca de conhecimentos, comente aqui que estaremos respondendo. Essa foi a apresentação do grupo 6, Biossíntese de Carbono nas Plantas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até breve, jovens. Obrigado.